Como é bom se conectar com a sua centelha divina, o Deus em você. E hoje eu convido vocês a gente conversar um pouco sobre nossa centelha divina. Muitas pessoas ainda não sabem bem o termo da centelha divina e esses dias eu comecei a entender que a fonte, se a gente não estiver em alinhamento com a nossa centelha, tudo fica mais desafiador na nossa vida. Então eu sou Misserlaine Sanches, mentora, reprogramadora mental e quero convidar você a essa conexão com a centelha divina. E eu quero trazer uma experiência incrível que eu vivi com a minha centelha. Bom, gente, quando eu entendi o mundo, né, da conexão com a fonte, entendi o que estava acontecendo comigo, que existe em mim uma centelha divina e que ela fala comigo o tempo todo, sabe? Eu preciso silenciar para poder ouvir a minha centelha falar comigo. E que quando eu me alinhar com a minha centelha, ela vai me abrir infinitas possibilidades para ter uma vida mais leve, mais próspera, que quando eu me alinhar com todo em mim, ele vai trazer à minha vida infinitas possibilidades de prosperar, de ser feliz no amor, de ser feliz no trabalho, de ser feliz, porque ele traz liberdade e é isso que a gente busca. Liberdade financeira, liberdade de escolha, liberdade. E eu comecei a buscar a liberdade do todo em mim, porque o Divino Criador, ele é livre para tudo. Por isso, eu, Misserlaine Sanches, quero convidar vocês a entender um pouco mais sobre centelha divina, mas não esquecendo, na trilha da riqueza, é um trabalho incrível onde a gente vai se conectar com a abundância e a prosperidade. Nós estamos com mentoria, atendimentos pontuais e é sempre um prazer receber você. Bom, gente, desde o início de tudo isso, eu comecei a meditação. E através da meditação, eu tive muita surpresa com a minha centelha divina. Eu entendi que aquela voz que ficava o tempo todo falando comigo, dá-se o nome de centelha, a partícula de Deus em nós, que todos nós temos a nossa alma, a nossa centelha. E quando eu comecei a silenciar essa meditação, eu comecei a ouvir claramente eu perguntava ao todo, a Deus, e aí de imediato me respondia, sendo que eu ficava, ai, será que é verdade? Será que é mentira? Será que eu ouvi mesmo? Sabe, aqueles questionamentos, porque eu queria ter certeza com aquilo que me provesse, que eu estava falando de fato com a minha centelha. E nesses últimos tempos eu estava com a sensação de que eu estava precisando ouvir o todo em mim. Eu estava faltando algo, sabe? E nesse processo de estar faltando algo, eu comecei a conversar com a minha centelha. Tive um momento, eu e a centelha. Eu comecei a conversar, Divino Criador, Criador de tudo que há, mostra-me pelo caminho de menor resistência, se está faltando algo, o que eu preciso melhorar. Divino, eu preciso te ouvir. Eu comecei a conversar com o Divino Criador que habita em mim. E nesse processo eu falei assim, olha, eu vou te dar 7 dias, porque eu entro em jornada, eu vou entrar numa jornada e vou fazer uma oração voltada para que tu me mostre, pelo caminho de menor resistência, se tem alguma coisa que eu estou em desalinho. Porque eu preciso entrar na jornada para essa conexão ser ainda mais forte, certo? Então eu entrei nesses 7 dias aí de conexão com a minha centelha, que eu estou no processo, que eu já falei aqui para vocês. Vou passar um tempo, eu levantava às 5 da manhã, mas agora eu estou numa jornada onde eu estou me levantando às 4 horas da manhã para limpar e me alinhar ainda mais com a fonte. E eu recordo-me muito bem no início de toda essa jornada, eu era despertada às 3 horas da manhã, às 2h40. Eu estava sempre sendo despertada pela minha centelha na madrugada. E muitas vezes eu cheguei a ouvir clareaudiente, cheguei a ver Áurea fazendo meditação e tive muitas experiências extrafísicas, né, do mundo espiritual. E essas experiências, ela assim, me torna ainda mais feliz com essa conexão, porque eu sei que existe, sabe? Eu sei que quando eu me alinho com o todo se alinha comigo, vai trazendo
aquilo que eu desejo e mais ainda, eu vou podendo ajudar pessoas através dessas experiências, porque se eu posso, você pode, todo mundo pode, não existe isso. A Miss Line, ela tem uma ligação, uma conexão e eu não tenho, não existe. A ligação que você tem, eu tenho, todos nós podemos ter. A questão é que a gente fala demais. E todas as vezes que eu falo demais, eu me desalinho porque eu preciso ouvir a minha centelha. E quando alguém fala, o outro se cala. E foi isso que eu sempre aprendi nesse processo, que para eu ouvir o Deus em mim, eu precisava me silenciar. Por isso o poder do silêncio na nossa vida. Então eu comecei a me silenciar para ouvir minha centelha. E nessa jornada, estava faltando 2 dias para terminar, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem, essa pessoa falava sobre a centelha divina. Centelha divina é um termo que eu sempre usei. Você pode até ver aqui, quando eu uso Una, o Ho'oponopono, a centelha divina. Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre essa conexão com a centelha. E nessa correria a gente foi falando tanto do Ho'oponopono, de reprogramação, a gente foi entrando aí na trilha da prosperidade. E não que eu deixasse de me conectar com a minha centelha, porque eu medito todos os dias, mas eu deixei de chamar a centelha, sabe? De declarar o poder da centelha na minha vida. E eu aproveitei nesses 7 dias, eu recebi uma mensagem onde a pessoa falava assim: você sabe, Noemi, que tudo vem através da centelha divina. Olha só, gente do céu. Pense que quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei sem sono. A minha noite, eu acordei, amanheci o dia praticamente sem conseguir dormir. Porque eu comecei a voltar a estudar, a ver vídeos sobre centelha. E eu vi claramente que muitas vezes, por mais amor que a gente tenha a alguém, principalmente ao todo, a gente vai sendo convidado para tantas outras coisas que vai deixando no meio do caminho aquilo que deu cor a tudo isso, aquilo que deu vida, sabe? E aqui até entre minhas amigas a gente chama uma a outra de centelha. E então assim, tem histórias que tudo meu voltava para centelha, eu assinava como o nome de centelha divina e eu deixei um pouco mais de chamar a centelha, embora eu busco tanto essa conexão com a fonte superior, a minha centelha divina. Então a centelha ela vai te ouvir todas as vezes que você fizer uma pergunta à sua centelha divina, ela vai te ouvir e ela vai te dar respostas sobrenaturais. Se por um momento ou outro você se afastou da sua centelha, volta, porque a hora que você voltar, a sua centelha ela vai estar de braços abertos para te receber. E é extraordinário quando você sente que você está em alinhamento com a sua centelha, quando você começa a desfrutar as maravilhas que é essa conexão. Quando você começa a sentir que a vida ela não tem mais peso e nem tem motivos para ter peso, porque a centelha divina que habita em você, ela está te alinhando com o melhor da tua vida, ela está te alinhando com a felicidade, com a paz, com a harmonia, a prosperidade. Então, olha, se você por algum momento começou a botar tantos outros nomes, mas esqueceu a origem todo em mim, o Deus que habita em mim, o meu eu superior, a minha centelha divina, volta para a tua centelha divina, porque é daí que vai sair coisas extraordinárias. Essa é a conexão que vai mudar a tua vida da água para o vinho. Essa é a conexão que mudou a minha vida. Tudo iniciou de uma centelha divina. Esse foi o estudo que me transformou. Então, se você ainda não viu, vê os vídeos iniciais, quando eu falo da centelha, e eu fiquei assim, olhando eu falar da centelha, eu fiquei assim, apaixonada. Eu me apaixono por mim todos os dias, principalmente quando eu começo a olhar quanta evolução a minha centelha fez na minha vida. Alinha-se com a tua centelha, que ela vai te botar a lugares extraordinários e vai te fazer viver coisas lindas, incríveis, que você nem em sonho imaginou viver. A minha centelha divina está alinhado à sua. Gratidão infinitamente, gratidão imensamente pelo carinho de cada um de vocês e dizer que primeiro a minha centelha e todos esses meus sonhos estão sendo realizados porque vocês acreditam no meu trabalho,
porque vocês decidiram também estar comigo nessa jornada. E eu quero agradecer a cada um relato, a cada uma mensagem, quero agradecer a cada um inscrito e dizer que vocês estão vivamente em meu coração.